Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil do Estado e do prestador de serviço público em relação aos consumidores. É importante destacar que o sistema brasileiro estabelece como modelo de responsabilidade civil a responsabilidade civil subjetiva, isto é, para que uma pessoa seja condenada a reparar um dano, é preciso provar que ela tenha agido com culpa nas modalidades negligência, imprudência e imperícia. Esse é o sistema principal que foi legado pelo ordenamento jurídico brasileiro por força de uma tradição histórica cujo berço é o direito romano. Importante destacar que em relação aos serviços públicos, qualquer que seja a sua natureza, a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, o Estado estabeleceu que as companhias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente perante os seus consumidores, aqueles que recebem a prestação dos serviços. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, havendo dano à vida das pessoas, dos consumidores, não se indaga das causas ou dos motivos que levou o prestador de serviço público a causar o dano. Causou dano e havendo relação de causa e efeito entre os fatos, isto é, a prestação do serviço público e o consumidor, e desta relação houve dano, o Estado obriga que o prestador de serviço público pague o valor correspondente à indenização por dano material e por dano moral. Portanto, a responsabilidade é direta, estabelecida pela Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 6º, e também por um conjunto de regras estabelecidas em várias legislações. Em relação ao saneamento ambiental, a responsabilidade civil também é de natureza objetiva, porque foi tratado diretamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Ora, nós temos defendido, à luz de uma interpretação ampla do direito, que o prestador de serviço público, especialmente as companhias estaduais ou os departamentos municipais de saneamento, aliado também a um terceiro prestador de serviço que tiver firmado contrato de natureza administrativa para esse fim, precisa tomar todas as precauções necessárias para evitar ferir o direito dos consumidores. Então, na realização de uma obra de saneamento, por exemplo, na implantação de uma rede de fornecimento de água, de distribuição de água, uma rede de coleta e afastamento de esgoto, é preciso que o prestador de serviço, que as pessoas que em nome dele haja, faça o serviço com cautela, tomando as medidas preventivas de segurança da realização desse serviço. Para evitar o quê? Para evitar o cometimento de dano à esfera dos consumidores. Todavia, por mais que se tome as medidas de precaução e de fiscalização, o evento danoso ocorre devido a uma situação fundamental chamada alha. O que é a alha? A alha, na verdade, é o risco. O risco acontece independentemente das precauções. As precauções tomadas diminuem a possibilidade do cometimento de danos. Por isso que a lei estabeleceu, ainda que haja o elemento culpa na prestação do serviço, a lei determina que a responsabilidade civil seja imediata e seja integral na medida da apuração dos valores que quantifique quais são esses danos e, eventualmente, a repercussão no âmbito dos direitos da personalidade dos consumidores para indenizar moralmente. Importante destacar aqui que o sistema premia, na verdade, o bom prestador de serviço, aquele que tomou todas as cautelas na hora de prestar o serviço. Portanto, se um consumidor quer reparar eventual dano ou quer reclamar na justiça
que um fornecedor de serviço, que uma companhia estadual de saneamento seja condenada a reparar o dano, ele precisa provar o nexo de causalidade existente entre os fatos que ele narra e os resultados que ele anuncia como sendo resultados danosos à sua vida, à sua propriedade, ao seu patrimônio material e ao seu patrimônio moral. É importante destacar que a Constituição Federal, ao estabelecer a ampla reparabilidade dos danos materiais e morais, quis na realidade chamar a atenção do empreendedor da atividade econômica para que ele tome as cautelas devidas antes de poder implementar qualquer obra ou serviço que, em virtude dela, possa causar danos a outrem. Veja bem, nos serviços de saneamento básico ambiental, é importante destacar que continuamente as companhias estaduais, os departamentos estaduais e municipais de serviços públicos e também muitas vezes os terceirizados realizam obras de desobstrução de rede de esgoto, implementam redes de fornecimento e distribuição de água e por vezes é possível que em determinado momento, diante de uma determinada realidade, possa gerar um dano a alguém. Isto é possível, ninguém está livre do dano. Por isso que a Constituição manda reparar o dano. E ao mandar reparar o dano, manda que o repare da forma mais ampla possível, de acordo com o Código Civil, apurando aí os danos emergentes e os lucros cessantes. Destacando aqui, importante que essa determinação é para quaisquer espécies de serviços públicos, seja de saneamento, seja de prestação de serviço de energia elétrica, seja de telefonia móvel, seja de telefonia fixa, ou qualquer outra atividade, como por exemplo, obras do metrô, obras relacionadas a recapeamento de vias públicas e assim por diante. Vejam, a prestação de serviço médico-hospitalar também requer a imposição de uma responsabilidade civil objetiva como regra. Todavia, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviços, como os profissionais relacionados à advocacia, relacionados à engenharia, relacionados aos médicos, deles foi afastada a responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque o cliente precisa comprovar especificamente que nestes casos os profissionais agiram com culpa na modalidade negligência, imprudência e imperícia. Qual é a ressalva que a doutrina e a jurisprudência têm feito? Para os profissionais, como por exemplo o cirurgião, que se obrigou, por exemplo, ao fazer a cirurgia, de dar uma qualidade especial ao paciente, portanto, ao cliente que contratou. Por quê? Porque nessas três modalidades de profissões, a regra é a da responsabilidade civil subjetiva. Por quê? Porque o profissional não se obriga pelo resultado, senão por reunir todos os meios necessários para alcançar o êxito. Por exemplo, o advogado não poderá perder o prazo. Se perder, o elemento culpa estará presente, porque terá agido com uma certa negligência ao deixar de tomar as medidas judiciais possíveis. Por exemplo, o engenheiro deverá agir com todas as cautelas necessárias, fazendo as medições e os cálculos de engenharia, se ele agiu individualmente. Se for, por exemplo, uma empresa, uma construtora, a construtora responde objetivamente por força do empreendimento construtivo e das normas que lhe são próprias do setor. Mas o médico, por exemplo, como regra, a sua responsabilidade civil é subjetiva. Somente no caso de uma intervenção cirúrgica de remodelagem do rosto, reparar um nariz, alguma coisa na orelha, e o médico se obriga, por exemplo, a melhorar a aparência do cliente, porque é sentado, é feito uns desenhos, é feito um estabelecimento de situações de intervenção. Imagine se o médico se obrigou para fazer um pequeno reparo no nariz para diminuí-lo
ele na verdade, ao fazer o reparo, aumenta esse nariz. Então ele, neste caso, responde objetivamente. Em outras situações, a responsabilidade civil é subjetiva. E para finalizar, é importante que o processo de contratação entre o prestador de serviço público e o consumidor se dê de forma clara, esclarecedora, de forma a permitir que haja harmonia entre as partes, garantindo uma prestação de serviço de qualidade e um consumidor também muito feliz pelo serviço que recebe. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.